Mais uma vez, boa noite, meus irmãos e irmãs que me escutam hoje, no dia 7 de setembro de 2022, feriado nacional, dia onde comemoramos, celebramos a data da independência do Brasil. Hoje nós continuamos nossos estudos sobre o documento intitulado Carta Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre Ética na Política. Temos estudado esta carta há umas quartas-feiras atrás, esta é a quarta-feira, a fim de que possamos ter uma clareza dos nortes, da posição política que a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil endossa para os seus membros. Nada melhor do que para isso, examinarmos um documento oficial da nossa igreja, que é esta carta pastoral que nós estamos estudando. Nós já vimos parte dela, pelo menos um terço dela. Ela é dividida em 3 grandes tópicos. O primeiro tópico já foi concluído. Nós, se Deus quiser, terminaremos hoje esse segundo tópico, restando apenas para a próxima quarta-feira o terceiro tópico. Então vamos ao documento ao qual eu vou lê-lo. Nós estamos lendo o documento na íntegra. Caso você não tenha ele em mãos agora, você pode facilmente conseguir uma cópia em PDF desse documento, que foi tratado no Supremo Concílio, na 40ª reunião do Supremo Concílio da nossa igreja, em julho deste ano. Então eu passo a ler agora a outra parte do tópico 2, que diz assim. Veja, antes disso, só lembrando, nós vimos o tópico 1, que foi política, suas funções e utilidades na vida pessoal e na sociedade. Estamos vendo o tópico 2, a necessidade de prevalência de valores e princípios éticos na prática política. Nós vimos dentro desse tópico 2, o tópico 2.1, a instrução bíblica sobre a política e seu exercício. E hoje nós iremos ver o homem, tópico 2, dentro do tópico 2 ainda um subtópico, que diz assim: o homem foi terrivelmente afetado pelo pecado, portanto se encontra num estado de total depravação moral. A partir desse momento, então, eu vou ler o documento, para logo em seguida, avisando vocês, fazer a abertura para alguns comentários. Então, continuando com a leitura do documento, abre aspas, o documento diz assim: o homem foi terrivelmente afetado pelo pecado, portanto se encontra num estado de total depravação moral. As Escrituras revelam a condição moral e espiritual em que se encontra a raça humana. Toda a humanidade caiu do estado original, tornando-se escrava do pecado e de suas paixões carnais, não havendo pessoa justa neste mundo. Romanos 3, verso 10 a 12. Afetados pelo pecado, os homens agora estão sujeitos aos ditames de sua natureza caída e, por decorrência, são corruptos em seus intentos e ações. Deste princípio são deduzidos os seguintes aspectos. A. Por causa do pecado, os homens são inclinados a fazer o mal e não o bem. Doutrina bíblica da queda afirma que toda a raça humana foi afetada pelo pecado original e, por isso, tornou-se incapaz de qualquer ato moralmente gerado de si mesmo. Caídos do estado de graça e pela queda sob o domínio do pecado, os homens são inclinados ao mal em lugar do que é bom. Deste modo, compreende-se que, enquanto a graça salvadora revelada nos evangelhos não os transformar internamente, estarão sempre sujeitos aos ditames dessa natureza má e corrompida. B. Por causa do pecado, os homens manifestam os anseios malignos do próprio coração. Um aspecto muito importante da doutrina bíblica da queda e total depravação do homem é a compreensão de que todos os seus maus desígnios e intentos procedem do próprio coração humano. O coração é a fonte de toda sorte de sentimentos e anseios malignos dos homens, os quais militam e se opõem aos preceitos da vontade revelada de Deus. É do coração humano que procedem as fontes da vida e suas obras. Desta forma, sem a graça regeneradora do Espírito Santo,
os homens permanecerão incapazes de resistir aos intentos malignos de seus corações. C. Por causa do pecado, os homens estão em rebelião contra os preceitos divinos. Pelos aspectos já vistos, o homem em seu estado de pecado é guiado pelo próprio coração. Vive em rebelião contra Deus e sua vontade revelada. Ainda que Deus tenha estabelecido princípios e valores de justiça, igualdade e verdade, para que o homem viva em harmonia consigo, com seus semelhantes e com o Criador, ele vive em rebelião e resiste aos seus valores e padrões morais, em plena insubmissão aos preceitos divinos para o bem comum. Paramos aqui. Então, foi lido nesse momento, 3 alíneas, a linha A, B e C, cada qual com uma titularização, retomando a linha A sobre a causa do pecado, dizendo que os homens são inclinados a fazer o mal e não bem. A linha C, por causa do pecado, os homens manifestam os anseios malignos do próprio coração. E a linha C, por causa do pecado, os homens estão em rebelião contra os preceitos divinos. Cada linha tem um pequeno e breve comentário. Vamos observar aqui ainda, meus irmãos, que a humanidade ela é descrita nessas 3 alíneas supracitadas, A, B e C, como eu disse, como caída em pecado. Em linhas gerais é isso que está sendo descrito aqui. Com o coração como fonte de anseios e sentimentos malignos, e ainda que saiba por quais valores deve se reger, uma vez que estão contidas nas palavras de Deus, isto que se infere, são incapazes de executá-lo. Ou seja, a humanidade até sabe o que deve ser feito, conhece justiça, tem uma certa clareza sobre isso, mas infelizmente ela não tem força em si mesma para executar. Essa constatação do homem enquanto humanidade, essa é uma consideração de contornos antropológicos. O que é antropologia? Antropologia é o estilo do homem. É interessante que aqui nós vemos uma visão antropológica das Escrituras Sagradas, ou como a Escritura vê o homem, e vê o homem como caído em pecado. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Parece fácil, parece simples, mas nós nos colocamos contrários aqui a quase a maioria dos evangélicos pentecostais, por exemplo, que eles não veem nisso, eles reconhecem o homem como algum tipo de bondade, o suficiente para que por suas próprias forças possa vir até Cristo. Ou seja, para os pentecostais, na sua grande maioria, eles não estão mortos em delitos e pecados, eles podem responder ao Criador. Nós, presbiterianos e presbiterianas, cremos que não. Então, as diferenças com o pentecostalismo brasileiro não residem apenas no fato deles crerem na manifestação de dons espirituais, mas reside, sobretudo, na forma como nós vemos o homem e a humanidade, como morto em delito e pecado. Pergunte a um pentecostal, ele vai concordar com isso, ele vai dizer que é possível ainda, que existe um tipo de bondade no homem, que pode escolher a Jesus Cristo. Nós vemos que não, nós só podemos aderir a Jesus Cristo porque o Espírito Santo nos ressuscita ou nos regenera para que possamos então vir a Cristo. Então é interessante dar esse parêntese, porque parece que o documento está falando uma coisa pacífica e não está. Os presbiterianos e presbiterianas são a minoria dos ditos e chamados evangélicos brasileiros. Fecha parêntese. E ainda que saiba por quais valores deve se reger, são incapazes de executá-los. Nós estamos falando sobre as considerações antropológicas. Continuando aqui, alguns arrazoados, essa é uma consideração antropológica. O homem ele não pode fazer nada por si mesmo, por uma razão simples. Quando se considera a humanidade pela perspectiva apenas política, não se leva em consideração que ela é má. Isso quer dizer, por exemplo, que um debate sobre direitos pessoais estará permeado, ainda que não percebido, de inclinações malignas e egoístas e anti-Deus. Isso significa que nenhum de nós pode, enquanto consciente de nossa identidade cristã, iniciar qualquer debate, por mais salutar e saudável que os debatedores afirmem que o assunto sem antes considerar que partimos de uma ótica humana caída. O homem não é bom, e desta forma nenhuma política que provém dele será exaustivamente boa também.
A imperfeição mancha tudo aquilo que tocamos. Isto não pode ser desconsiderado, meus irmãos e irmãs, porque hoje, por exemplo, dia 7 de setembro, é um dia extremamente celebrado pelo Brasil, mas também utilizado para manifestações políticas. E é uma ingenuidade crer que essas manifestações políticas são isentas de pecados. Claro que não. Todo ser humano é pecaminoso, assim como toda manifestação política também é. Parece que nós estamos batendo uma coisa simples, mas não é, porque algumas pessoas acreditam que só pelo fato de estarem envolvidas com a seu determinado partido político, a sua determinada fração ideológica, acreditam que são puros em si mesmos e defendem bandeiras puras. Não defendem. Todos os aspectos políticos são aspectos humanos, por isso são manchados pelo pecado. Então, isso sempre é uma advertência para que nós não tornemos a política nossa religião. Religião não é política, política não é religião. Não podemos misturar as duas coisas. Retomemos ao documento. Tópico 2, dentro ainda do tópico 2, há um subtópico que diz assim: Deus concedeu virtudes e dons aos homens, portanto, são potencialmente capazes de produzir e expressar valores e princípios éticos. Eu continuo aqui com a leitura do nosso documento na íntegra, logo em seguida eu alerto, darei os comentários de nosso estudo. Então, continuando com a leitura do documento. Apesar da condição de pecado e miséria herdada dos nossos primeiros pais pela raça humana, aprove a Deus, livre e graciosamente, refrear e reprimir o poder destrutivo do pecado e manter em certo grau a ordem moral do universo. Para esse fim, Deus concedeu aos homens algumas habilidades e virtudes que os permitem promover o progresso de diversas áreas da vida humana, ciência, arte, economia e etc., inclusa a política. Há dois aspectos importantes a esse respeito. A linha A. A doutrina da graça comum demonstra que cristãos e não cristãos podem expressar valores éticos na sociedade. Diferente da graça especial, que salva e regenera somente os eleitos de Deus, a graça comum é destinada a todos os homens, permitindo que desfrutem de algumas graças divinas. Por esta razão, por esta ação divina, nos homens em geral, é possível crer que, mesmo sob os efeitos do pecado, podem eles em alguns momentos expressar valores e princípios éticos na política, visando ao bem comum, ainda que não tenham a fé cristã. Por isso, é possível perceber ações e valores morais em algumas pessoas que não professam a fé que recebemos. Segundo as Escrituras, a luz da revelação de Deus brilha sobre toda a humanidade, imprimindo em corações e mentes a sua lei, testemunhando-lhes a consciência, agindo como um juiz interior, acusando-os ou os defendendo. Por conseguinte, movidos por essa graça divina, são capazes de discernir, ainda que limitadamente, o certo do errado, o lícito do ilícito. Sobre isto, os cânones de Dort afirmam: permanecem, porém, no homem, desde a queda, vislumbres da luz natural, pelos quais ele conserva algum conhecimento de Deus, das coisas naturais e das diferenças entre o bem e o mal, e mostra alguma consideração pela virtude e pela boa conduta exterior. A linha B. A doutrina da graça comum demonstra que cristãos e não cristãos podem circunstancialmente agir conjuntamente em defesa de valores éticos na sociedade. Devido a tal operação geral do Espírito de Deus, pela qual até homens sem o temor de Deus conservam alguma noção do que é correto, verdadeiro e bom, entende-se que é possível haver ações conjuntas entre crentes e não crentes para a construção de uma política mais ética e moralizante. Isso se estende a qualquer área de interesses comuns, como as ligadas à preservação da vida, da liberdade religiosa, entre outros valores fundamentais. Ambos podem agir na defesa de valores éticos e princípios morais, necessários ao bom ordenamento das coisas e ao bem comum, sempre que movidos pela luz interior irradiada pelo Criador. Neste sentido, a graça comum de Deus os capacitará à prática do que é correto na política, em harmonia com os preceitos da sua lei.
Ainda que tais obras não tenham valor espiritual, são necessárias às questões sociais, naturais e civis. Ponto. Vamos para um segundo comentário sobre o que o documento disse aqui. Nessas duas linhas está entendido o conceito de graça comum. O que é graça comum? O conceito de graça comum pode ser entendido como a graça de Deus que beneficia tanto os bons quanto os maus, como a chuva e o sol que caem sobre justos e injustos, como Jesus Cristo diz no Evangelho. Aqui esse pensamento é estendido para a influência dessa mesma graça nos valores da humanidade. Eu chamo a atenção para esta leitura que o documento faz, uma aplicação da graça comum. De acordo com os textos de Lucas, no seu capítulo 6, verso 32, que diz assim: se amais o que vos amo, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Logo, a humanidade, ainda que de maneira limitada, é possível agir de maneira ética por meio da graça comum. Creio que nessa direção é possível apontar algumas figuras da Bíblia que, embora fossem ímpias, agiram de maneira justa, correta, como o centurião que impediu o açoitamento de Paulo quando soube que era cidadão romano. Isso está lá em Atos 22, 25. O que é interessante aqui é a maneira como entendemos a graça comum. A graça comum ela está estendida a todos. Acho que isso não há nenhum tipo de problema, ninguém resiste a isso. Quer dizer, ninguém é contrário a esta ideia. Nós podemos ver a chuva, que inclusive cai, molha o solo e beneficia a todos, toda a humanidade. Podemos ir além. Podemos ver na graça comum, eu creio, a determinação de Deus de que a terra sempre daria ceifa e semeadura, noite e dia, e as estações do ano, conforme Gênesis no capítulo 8. Eu creio que a graça comum ela está bem fundamentada nestes textos. Mas aqui o documento ele caminha para uma aplicação desta graça no convívio entre um ímpio e um pio, entre um cristão e um incrédulo, onde ambos podem atuar na esfera do bem comum, do bem cível. Isto aqui é um passo interessante, porque houve na história do protestantismo várias vertentes em relação a este assunto. Uma delas era que o cristão não deve se meter em política, que é coisa do diabo. Essa é uma bem extremista. Mas o nosso documento não caminha para esse lado. Ele caminha com o entendimento calvinista desta questão, a saber que as autoridades civis não servem ao diabo, mas servem a Deus, porque fazem parte da estrutura que Deus criou. Portanto, é errado quando nós condenamos a política dizendo a seguinte frase, abre aspas, todo político não presta, um exemplo, fecha aspas. Não podemos nos referir dessa maneira pejorativa, atacando uma estrutura que o próprio Deus criou. É a mesma coisa que nós condenarmos a medicina porque você encontrou um péssimo médico. Existem péssimos médicos que atendem você de uma maneira desumana, que são desleais no atendimento profissional, mas isso não condena a medicina. A medicina não presta? Não. Aquele médico que infelizmente agiu mal não presta. Talvez a sua conduta não tenha sido das melhores, mas isso não quer dizer que é condenável toda a medicina. Assim também, como eu tenho certeza que você talvez na sua vida tenha encontrado um péssimo professor, mas isso não quer dizer que o magistério seja condenável. Toda educação não presta. Não, a educação ela é uma área importante da formação. Então, não é correto nós como cristãos agirmos de maneira a atacar uma área que Deus consolidou, ou que Deus criou, aliás, para, por meio dela, expressar a sua graça na humanidade. Retomemos ao documento, mas esta vez, nessa terceira etapa desse estudo. Vou ler agora o tópico 2 ainda, vamos caminhando para o encerramento dele. É um tópico longo, então peço atenção de todos e todas. Diz assim o título: a legitimação bíblica da vocação política. Diante do controverso e confuso cenário político de nossos dias, bem como das mais variadas opiniões repletas de achismos ideológicos,
e desprovidas de embasamentos bíblicos quanto aos limites e à legitimidade do envolvimento cristão na política. Faz-se necessário olhar para as Escrituras e, a partir delas, fundamentar uma visão coerente e assertiva a este respeito. Ainda que considerando alguns conflitos entre igreja e Estado ao longo da história, ponderando as críticas e opiniões contrárias ao envolvimento de cristãos na política, exemplos anabatistas, e até levando em conta a visão dualista de considerável parte dos cristãos atuais, que demonizam a política, por exemplo, cremos que a palavra de Deus mostra vastos exemplos indicadores da legitimidade do chamado de Deus aos homens cristãos e não cristãos ao exercício dessa importante função na sociedade. 2.1. Segundo as Escrituras, Deus vocaciona as autoridades civis. Como já dito, Ele chama e habilita os homens, usando-os para manterem um bom ordenamento das coisas na sociedade, pelo cumprimento de seus propósitos soberanos e eternos. A este respeito, o grande reformador de Genebra, João Calvino, com propriedade afirma: no que respeita à função dos magistrados, não só é aprovada e aceitável ao Senhor, mas também Ele a honrou com títulos muito eminentes, além de nos-la recomendar com cumulada dignidade. Portanto, a ninguém mais deve ser duvidoso que a potestade civil seja vocação, não só santa e legítima diante de Deus, mas até a mais sagrada e a mais honrosa de todas em toda a vida dos mortais. Instituta, livro 4, a seção 20, parágrafo 4. Por isso, a visão reformada acerca da participação e envolvimento na política aponta para o chamamento divino e ao valor atribuído pelo próprio Deus nas Escrituras a essa importante área da sociedade. A Bíblia revela que Deus tem os magistrados, governantes, como seus ministros e os investiu de certa dignidade e honradez. Não são invencionice de homens, mas uma provisão divina, usando a preservação, segurança, paz e exercício da justiça no corpo social. Deste modo, uma visão da política como algo essencialmente mau, ou mesmo como mera criação humana, é deturpação do ensino bíblico, que ela é, na verdade, uma graça divina para o convívio dos homens em sociedade. Ele ordenou a alguns homens a esse ofício, os investiu de certa autoridade sobre os demais, de forma que eles, como resultado da obra divina, ascendam ao poder. Tópico 2.2. Segundo as Escrituras, Deus usou os servos seus como autoridades civis. Em diversos períodos da história, Deus foi servido em levantar pessoas tementes a Ele para exercerem funções de governo e autoridade sobre o povo. As narrativas bíblicas acerca de José do Egito, Daniel na Babilônia, Ester na Pérsia e tantos outros reis em Israel, Davi, Salomão, Ezequias, revelam farta e claramente esta questão. Em alguns casos, Deus os colocou em tais funções para a preservação do seu povo. Em outras situações, Deus concedeu a eles dons específicos para testemunho de sua grandeza e bondade. Estando, pois, o governo e o domínio sobre os homens nas mãos de Deus, que soberanamente os atribui a que Ele credencia, entende-se que é dever cristão atender ao chamamento divino quanto à questão política. Devem os cristãos não apenas orar pelas autoridades, mas se sujeitarem a elas, se não houver prejuízos à fé e ao Evangelho. Reconhecê-las como ministros de Deus para o benefício dos bons e punição dos maus. Temer a elas e as honrar. Assumir tais funções sempre que chamados por Deus para exercer. A este respeito, convém salientar que não devemos nos eximir destas funções ou nos distanciarmos da política, porque alguns, erroneamente, têm a política como uma esfera profana da sociedade. Tal entendimento não reflete o ensino das Escrituras e, ao mesmo tempo, nem a vontade revelada de Deus ao seu povo.
Na verdade, o envolvimento dos cristãos na política deve refletir o chamado de Deus para um serviço santo, a ser realizado com consciência da ordem e delegação divina. Por outro lado, tem também donde claramente se consolem, enquanto refletem consigo, que não estão engajados em ocupações profanas, nem alheias a um servo de Deus, pelo contrário, em um ofício santíssimo, visto que de fato a desempenham por delegação de Deus. Institutas de João Calvino, livro 4, seção 20, parágrafo 6. Encerramos aqui a leitura deste documento, essa segunda parte. Bom, acho que ficou bem claro com essas duas pequenas seções, a seção 1 e a seção 2, de que as autoridades, agindo por meio do endosso divino, como já foi tema tratado, são categorias consideradas santas por Deus, né? A novidade desses tópicos é o seu desenvolvimento desta ideia, recumprindo essa tarefa dada por Deus aos homens de grande dignidade. Destaque aí para a nota de João Calvino em ambas as sessões, né? As institutas são chamadas pela Igreja Presbiteriana do Brasil para endossar as suas ideias. João Calvino, caso alguém não se lembre, teve uma grande participação na construção e no governo do povo de Genebra durante mais de 2 décadas. João Calvino, embora não tenha tomado decisões governamentais em Genebra, uma vez que até o fim foi considerado um estrangeiro, todavia ele influenciou para que Genebra fosse a grande cidade da Europa, né? E fosse um farol para os protestantes em meio às grandes perseguições que estavam ocorrendo, tendo em vista que John Knox, por exemplo, ficou abrigado em Genebra na época de Calvino por mais de 7 anos e retorna à Escócia e aí funda o presbiterianismo. Bom, o povo cristão deve orar pelas autoridades, como nós já sabemos, mas é interessante que o documento ele avança fazendo uma grande costura das outras atribuições que o cristão também tem de honrar, de dar dignidade às autoridades políticas, e eu até acrescento, defendê-las. É triste quando nós vemos um cristão emprestando os seus lábios para tratar pejorativamente ou detratar uma autoridade constituída por Deus, ainda que ela esteja errada, ainda que ela não esteja cumprindo o seu devido papel como deve. Nosso papel como cristãos não é denegri-la, não é atacá-la, mas é orar por ela. Então é muito ruim quando nós vemos irmãos e irmãs prestando, esse desserviço à causa cristã. Só lembrando que sobre essa situação sobre participação na política, vai lembrar a participação de José na corte de Faraó. Como funcionário do maior império da época, ele pôde levar bem-estar não apenas para o seu próprio povo, mas também para os povos da região. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós encerramos então essa parte 2 do nosso estudo, que é essa transcrição da carta pastoral. Nós estamos lendo porque é um documento que, ao mesmo tempo que estudamos, tomamos conhecimento. Então ninguém pode dizer que está aqui na igreja hoje, ou que nos ouve indo para o trabalho, ou no celular, não importa, que desconhece a opinião da igreja presbiteriana quanto à política. Esta é a opinião da tua igreja, e cabe a nós, como membros da igreja presbiteriana, tomarmos conhecimento que nós estamos fazendo nesse estudo aqui. Portanto, algumas considerações finais, A humanidade ela é pecadora, ficou bem registrado isso nesse texto, mas mesmo assim, por meio da sua misericórdia, nosso Deus tem despertado em cada época o melhor possível no coração das pessoas, para que essas possam oferecer, ainda que limitadas pelo pecado, benefícios sociais. Eu me refiro aos políticos que o Senhor dá a cada nação e a cada tempo. E devido a isso, a tradição calvinista tem entendido que é possível discípulos e discípulas de Cristo atuar na política objetivando um bem maior para a sociedade. Aos políticos, os cristãos e cristãs precisam orar por eles, honrar e contribuir para a paz de seu país. Que Deus nos ajude para que consigamos tão nobres objetivos. Nós nos despedimos agora
para aquele que nos ouve pela web, mas permaneceremos aqui na igreja para discussões acerca desse documento. Deus abençoe.